Bem, hoje com o zootecnista da Quintia Brasil, o Gabriel Vilela de Simone. É que está meio apagado o teleprompter ali, Gabriel, desculpe. Está meio Imagina. clarinho. Faltou tinta ali. De Simone. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Otávio, tudo bom? Tudo bom. Nós vamos falar sobre a utilização de enzimas na suinocultura. E eu estava dando uma olhada aqui no material de pesquisa e eu me lembrei muito do que acontece hoje, e eu não sei se é uma boa comparação que eu vou fazer, mas a gente utiliza alguns produtos ou algumas composições, algumas fórmulas hoje para melhorar a nossa qualidade de vida, performance, adquirir massa muscular com a idade através de exercícios. E algumas formulações ajudam nisso, a reforçar cartilagem e ossos, etc. e tal. Seria alguma coisa, e isso proporciona que você tenha melhor saúde, menos, mais defesas para qualquer doença que você possa ter, diminui gastos com remédios ou com médicos, melhora o aproveitamento do que você está comendo, fazendo com que o seu corpo aproveite melhor, comendo com qualidade, né? É mais ou menos a mesma coisa, tirando as devidas proporções. Otávio, primeiro gostaria de agradecer aqui a participação ao vivo aqui do Dia a Dia Rural. Agradeço o convite e estou bem animado para esse bate-papo, né? Mas, assim, é parecido, mas não é igual. Na realidade, as enzimas, elas vão fazer com que haja uma melhor digestibilidade das matérias-primas. Então, através delas, você vai conseguir utilizar uma matéria-prima alternativa, por exemplo, no lugar de uma matéria-prima convencional, que tem um custo mais alto, e com isso você vai melhorar o desempenho do animal, ou pelo menos manter aquele desempenho com um menor custo. E claro, como ela está melhorando a digestibilidade, a gente sabe que quando esse animal está ingerindo mais nutrientes, tem mais cálcio, mais fósforo, mais minerais disponíveis, isso tudo vai afetar também a saúde desses animais. Tá. Quer dizer, melhora o trato intestinal dele, a absorção, e dá uma opção de diversidade de produtos. Às vezes, uma matéria-prima que você vai alimentar, que seria necessária, pode ser trocada por uma outra alternativa, porque o intestino do suíno está melhor adaptado para metabolizar isso. Desde quando... Isso é probiótico ou não? Ou probiótico é uma... Não, não é probiótico. Tá. Não, não, não. As enzimas, na verdade, elas são compostos que são formados por micro-organismos. Elas podem ser fúngicas ou bacterianas, depende da enzima. Elas são subprodutos dessa fermentação, desses micro-organismos, e elas vão fazer a digestão de alguns nutrientes que o nosso organismo, que eu falo do o organismo do animal e no nosso também como ser humano, não teria enzima para digerir. Então, assim, o animal, né, a ave, o suíno e o próprio ser humano, que são animais monogástricos, eles eles só têm a enzima ali para carboidrase, que é a amilase. Tudo que não é o amido, o animal não consegue digerir. Então a gente coloca essas enzimas através da alimentação para melhorar, de uma forma geral, a digestibilidade da ração como um todo. Estou com um problema no meu ponto aqui, tá? Estou com mau contato. Agora eu estou ouvindo. Entendi. Então você melhora a digestibilidade, porque ele não é como o bovino. O bovino tem rumen, são quatro, E né? Ele vai. isso, então, o bovino já é diferente, porque assim, o bovino ele já produz esses micro-organismos, né? Ele já tem tudo dentro do compartimento dele. Então, para animais monogástricos, a gente faz essa fermentação fora e adiciona isso na alimentação. O humano também é monogástrico, porque tem estômago, o suíno também tem, aves, etc. e tal. Isso. E aí você tem uma. Como é a utilização disso? Você vai utilizar isso preventivamente antes, já preparando o animal para uma possível
necessidade de troca do produto, e você começa a fazer isso cedo, desde que o leitãozinho nasceu, já começa a se alimentar, para que ele tenha isso já predisposto no seu organismo para aproveitar melhor na hora que tiver a oportunidade? Como é que é o manejo dessa técnica? Então, na realidade, essa ferramenta que é a utilização de enzimas na alimentação animal, eu sempre gosto de trabalhar com blends enzimáticos. O que são esses blends enzimáticos? São associações de diferentes enzimas que vão ser adicionadas à dieta desses animais, com o propósito de melhorar a digestibilidade, né. A gente sabe que dependendo da fase, por exemplo, um suíno na fase inicial dele, ele tem pouca ação da protease. Então nós adicionamos uma protease nas dietas iniciais, e isso favorece a digestibilidade desses ingredientes, desses nutrientes, que é a proteína. E aí, a gente levando isso mais adiante, por exemplo, a gente sabe também que quanto mais velho o animal fica, ele vai necessitando de mais energia. Uhum. Ele necessitando de mais energia, a gente pode trabalhar aí com uma chilanase, por exemplo, que vai disponibilizar essa energia, dos ingredientes como o milho, né, vai quebrar esses arabinoxilanos e vai disponibilizar a energia. Então, assim, esse blend enzimático, ele deve ser trabalhado desde o início até o final. Claro, respeitando, a gente sabe que a enzima ela é dependente do substrato. Então, a gente tem que sempre respeitar a quantidade de substrato na dieta para saber a quantidade e qual enzima nós vamos colocar. Então depende da fase em que o suíno está. Trazendo para o lado humano, é mais ou menos nós, como quando tomamos complementos vitamínicos, eles têm uma formulação quando a gente é mais jovem, porque a gente não precisa de tanta coisa. Com o passar do tempo, a formulação muda. Então, é por isso que você tem os vários tipos de blends, uma para cada, de blends de enzimas, no caso aí, que vocês utilizam para suíno, uma para cada uma das fases. Isso pode ser usado aleatoriamente ou precisa de um conhecimento técnico, de um acompanhamento técnico? Como é que é? Porque os animais são praticamente os mesmos, mas não são os mesmos, né? É mais ou menos como o ser humano. O comportamento é um, mas cada um é um. Como é que é a utilização disso? Sim, não, é muito importante ter o acompanhamento técnico, porque esse blend enzimático, ele vai, como eu falei, ele vai variar de acordo com a formulação da dieta. Tem ingredientes que são mais ricos em chilanos, no caso, por exemplo, o milho, o farelo de soja também. Tem alguns ingredientes que são ricos em arabinoxilanos, em em galactosidase, por exemplo, que é o caso do farelo de soja, alguns ricos também em fitato, que é o caso do milho e farelo de soja também, o próprio DDGS como ingrediente alternativo. Então, tudo vai depender da quantidade que esses ingredientes estão entrando na dieta, e aí a gente faz o blend de acordo com aquele substrato que está disponível. E para gente terminar, se você começa a fazer isso desde cedo num animal, já nos primeiros tempos de vida dele, já adaptando isso, você deve fazer isso durante toda a vida dele, ou você pode interromper ou não, e se você interromper, tem alguma consequência? Como é que é essa fisiologia toda? Como essa adição de enzimas visa a redução de custo, porque quando você melhora a digestibilidade, você precisa de menos ingrediente ou que o animal consuma menos ração para ter todo aquele aporte digestivo que ele precisa. Então, quando você retira as enzimas, você automaticamente vai aumentar o seu custo de produção. Então, por isso que é muito importante a gente levar do início ao fim a utilização dessas enzimas. E aí, só para fechar, a relação custo-benefício ela é boa. Me dá um exemplo, por exemplo, de crescimento ou de engorda, quando você usa as enzimas ou quando você não usa as enzimas. Sim.
Olha, a questão do resultado econômico, do benefício econômico, vai depender muito da formulação. Nós estamos trabalhando só com uma ração convencional à base de milho e farelo de soja, por exemplo, a gente consegue fazer uma redução de custo. Só que nesse caso, nós vamos conseguir principalmente um resultado zootécnico melhor. Mas quando a gente passa a utilizar um ingrediente alternativo no lugar do farelo de soja, por exemplo, que seja um DDGS, ou no lugar do milho você passa a utilizar um farelo de arroz, um farelo de trigo, você consegue reduzir o custo, porque está entrando uma fonte mais barata, adiciona a enzima e mantém o resultado. Agora, para a gente saber o quanto, vai depender de cada formulação. Muito bom, Gabriel. Obrigado aí pela participação, muito boa a sua explicação e eu sei que muita gente vai querer saber mais sobre o assunto. Deixa um endereço de internet aí para a gente. Joia, obrigado. Gostaria de agradecer novamente, Otávio, pelo espaço aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e falar de um tema tão importante assim. E quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é gabriel.decimone@quintia.com. E é isso, um abraço e a todos os telespectadores e até a próxima. Até a próxima. E feliz Páscoa, né? Para você e para todo mundo, né? Para vocês Estamos também. na Semana Santa aí. Abraço, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado.